Queridos e amados irmãos, amigos e amantes da Escola Bíblica Dominical, muito bem-vindo a mais um Foco na Lição. Eu, pastor Paulo Ricardo, neste vídeo, falarei sobre a revista Betel Dominical do quarto trimestre de 2023. Nós estamos abordando um tema muito importante. O tema desse trimestre fala-nos sobre a terceira epístola de João, instituindo um discipulado baseado na verdade, no amor fraterno e fortalecendo laços dessa fraternidade cristã. Nosso comentarista, pastor Alex Cardoso, que é presidente das Assembleias de Deus do Ministério de Madureira no Parque Esplanada, em Embu das Artes, São Paulo, trata este assunto de forma muito especial. O que nós vamos estudar nesta revista é algo de suma importância. Apenas com 15 versículos, essa epístola traz verdades que foram endereçadas ao presbítero Gaio, tornando-o um discípulo verdadeiro de Cristo. 14 lições, vamos abordar assuntos como verdade, como andar na verdade, ser um discípulo verdadeiro, servir, amar o próximo, exercer o ministério cristão de forma muito competente, ter também as características de um bom cristão e o discípulo de Cristo. Que o Espírito Santo possa nos capacitar, conduzir e esclarecer no estudo que estamos aqui baseando pelas Sagradas Escrituras. Lembrando a você que o Foco na Lição tem o objetivo de trazer um panorama e apresentar de forma muito resumida o conteúdo de todas as 14 lições da revista Betel Dominical deste trimestre. Vamos tratar hoje sobre a lição de número 9, que tem como objetivo o verdadeiro discípulo promove a comunhão. Vamos ao texto áureo. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Salmos de número 133, verso de número 1. Esse é um salmo muito clássico de nossa igreja. Verdade aplicada. Uma das marcas do discípulo de Cristo é o interesse em estar e buscar estar junto com os que também são de Cristo, ou os que vivem em Cristo. O objetivo dessa lição é reafirmar a importância da unidade cristã, mostrar o propósito de Deus para a igreja, expor os benefícios da comunhão de Deus. Os textos referências deste poderoso assunto está baseado no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versos de número 42 ao 47. Vamos para a introdução. A comunhão é um dos aspectos cruciais característicos da igreja cristã, pelo qual os apóstolos, como corpo de Cristo nessa condição, eles utilizam o serviço para cumprir o propósito de Deus na terra. Não só os apóstolos, mas os seus discípulos devem também obter o conhecimento e servir para que possamos assim continuar a missão que Cristo nos confiou. Como ponto 1, a comunhão da igreja se torna algo importante. O sentido bíblico do termo comunhão vem do grego koinonia, que traduzido fraternidade ou associação, comunidade, comunhão, coparticipação e participação conjunta em relação a tudo quanto nós vamos enfrentar na vida diária cristã. No partir do pão, por exemplo, durante a ceia no cenáculo, Cristo nos ensinou e chamou a atenção para o pão, dizendo que era a minha carne. A carne simbolizava a comunhão. Esta é a minha carne, o meu corpo que é partido por vós. Entre os discípulos, entre Jesus, e a partir daí orientou a realizar este ato em sua memória para todos através da instituição da ceia do Senhor. Nós também aprendemos este poderoso assunto juntamente com a Igreja de Cristo nas orações, que é um período muito coletivo, único, em que, diante das adversidades, as igrejas, ou a igreja que ora, passa, porque a oração é uma atividade espiritual que promove não só a fala, mas a comunhão. Seja individualmente, seja em grupo, nós estamos sendo fortalecidos sempre. A doutrina apostólica se torna e se tornou algo importante, tanto para a igreja primitiva quanto para a igreja do presente século. Havia no início da igreja uma comunhão muito grande, um propósito doutrinário muito bem elencado, que passou a fazer parte de um estilo de vida de todos aqueles que estavam inseridos no corpo de Cristo. Essa doutrina era uma exigência a ser preservada. Em Atos 2,42 nos dá uma base para isso. Como ponto 2, a vida e a comunhão são essenciais ao discípulo de Cristo,
por conta da igreja ser uma comunidade de fé. Nasceu nessa característica e precisa se manter em comunhão. Esse é o estilo da igreja primitiva e da igreja dos tempos atuais. Essa modalidade não se expirou e não tem prazo de validade. Por isso, a comunhão é uma ordem divina que promove as bênçãos de Deus. O desejo pelo Jesus que nós pregamos. Estar em comunhão é estar sadio. Preza este ato de comunhão também nos ensina a reverência. A reverência está vinculada à santidade. O caráter verdadeiro da igreja, que será a busca por Jesus, deve ser em conformidade com ele. Efésios 5:27, nós devemos buscar incessantemente viver em santidade. E viver em santidade demonstra uma vida em comunhão com a igreja. Quando nós estamos reunidos, nós experimentamos também o poder sobrenatural de Deus. Essa sobrenaturalidade era contínua na igreja primitiva e marcava a igreja de Deus de forma muito plena. Trata-se de algo inerente da própria natureza daquilo que se estabelece a igreja. Por isso que Cristo disse que edificaria a sua igreja. E Cristo fez com que a sua igreja fosse um elemento vital. A morada de Deus somos nós, mas também vivemos em comunhão com os outros nos templos. Conviver em comunidade é importantíssimo. A igreja é essa comunidade cristã, um ambiente de fé comum, onde a vida deve ser compartilhada em todos os momentos. Por isso que a Bíblia nos diz: compartilhe as vossas necessidades uns com os outros, para que possamos alcançar a plenitude de Deus. No ponto 3, trataremos sobre o objetivo da comunhão. A comunhão quebra completamente o egoísmo, esse sentimento. Por isso que o apóstolo Paulo nos adverte diversas vezes. Filipenses capítulo 2 vai nos ensinar a considerarmos uns superiores aos outros. Considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o seu próprio amor ou para a sua própria vontade, mas cada qual para os que é dos outros ou para o que é dos outros. Por isso que nós precisamos estar unidos em unanimidade de propósito. A igreja nasceu nesse propósito, integrando as pessoas, fazendo de forma harmônica os seus propósitos, vivendo, compartilhando as boas novas. A igreja também tem como atributo a concordância. Pouco antes da vinda do Espírito Santo, os discípulos receberam a ordem que provinha de Cristo de ficarem unidos em oração, enquanto esperavam que a promessa de vinda dos céus de Cristo pudesse vir, que era o Espírito Santo. A decisão deles foi obedecer, ficaram, permaneceram, e havia neles o mesmo coração, e por isso estavam reunidos no cenáculo orando, e recaiu naquele dia o Espírito Santo sobre todos. A igreja tem um propósito de louvar a Deus, e esse propósito de louvar a Deus é uma das expressões de alegria, de gratidão, manifesta pelos irmãos da igreja primitiva. Havia uma conscientização, uma consciência que era Deus quem estava agindo por meio de tudo que estava acontecendo, não era qualquer pessoa. A igreja, ainda que fosse nos seus líderes mais proeminentes, ela funcionava de uma forma muito autêntica, porque seguia os preceitos de Deus, a doutrina dos apóstolos e também aquilo que o Senhor tinha como objetivo para o seu corpo. Conclusão, chegamos então ao seguinte objetivo de Deus sobre as nossas vidas. Cada membro do corpo de Cristo necessita estar constantemente vigilante, enquanto os ataques do maligno, as tendências da natureza humana pecaminosa tentam minar, destruir a comunhão do povo de Deus. Mesmo assim, o Espírito Santo, que nos reveste de poder, sempre estará operando a união entre nós. Efésios capítulo 4, versículo 3 ao 6, nos revela essa graça. Assim, chegamos ao final deste vídeo e eu quero aqui, com muita alegria, agradecer a você que se inscreveu em nosso canal, curtiu, comentou, compartilhou nossos vídeos. Por isso, frisamos sempre em trazer a excelência do ensino. A próxima lição será a lição 10. Trataremos sobre o verdadeiro discípulo glorifica a Deus. Lembrando a todos que o PDF do plano de aula está sugerido aos irmãos e disponível aqui embaixo, na descrição deste vídeo. Baixe e faça bom uso. Deus te abençoe
Boa aula e até o próximo Foco na Lição.